A pecuária no mundo inteiro, a nossa é a mais rentável, não é isso? Continuamos tendo uma das grandes competitividades no mundo. Então, o mundo todo está com uma inflação de alimentos muito forte. E você tem um canal muito forte aí, com pecuaristas, com a indústria de insumos, a indústria batedora para frente. O agro precisa se comunicar mais. Realmente, a gente precisa entrar na cabeça da sociedade. Porque realmente a China ela volta a comprar. Ou qual é o apetite chinês? É interessante notar que o produtor ele deve continuar investindo. A grande pergunta que o mercado tem: quando esse bezerro ele vai virar boi gordo? Alô moçada, tudo jóia? Hoje mais um bate-papo e hoje nós estamos já finalizando o ano e nada melhor do que chamar quem entende de mercado e quem entende de mercado do boi. Hoje nós vamos falar sobre as tendências do mercado para 2022 e fazer uma análise desse mercado agora de 2021 do boi com Thiago Carvalho, que é do CEPEA, que nós estamos aqui, eu acho, se eu não me engano, na quarta ou na quinta edição já da nossa... todo final de ano a gente se encontra aqui. Já tá encontrando mais que Roberto Carlos na Globo, né? Já tá perdendo até a conta, então faz tempo. Então. Verdade. Thiago, é um prazer ter aqui você novamente. Não, o prazer é todo meu, sempre uma satisfação, é uma alegria, apesar de todas as turbulências que a gente vive no nosso mercado, na nossa economia, na nossa política, é sempre bom encerrar o ano batendo um papo aqui sobre o que se passou, tendências, o que pode ocorrer. Então, um prazer. Eu fico sempre muito feliz de receber o convite. Não, show de bola. Então vamos falar um pouquinho de 2021. O que aconteceu em 2021 que a gente possa passar para os produtores rurais, para os pecuaristas nossos da região. Agora, recentemente, em outubro, tivemos uma queda, né? Subiu, o começo do ano subiu e agora em outubro a gente teve uma queda que até os pecuaristas parece que ficou um pouco preocupado, né? Mas depois retomou e tal. Eu queria que você fizesse uma breve análise de todo esse processo aí de 2021. Eu acho que uma coisa que vai ficar marcado, né, o ano de 2021, além de preços recordes do boi, da carne, né, e vai ficar principalmente na mente do pecuarista, realmente foi quando a China ela saiu do mercado, né? O caso atípico de vaca louca, lá em setembro, então o preço ele derrete, chega a patamares baixos, né, em outubro, né, de 21, e realmente assustou o pecuarista. Então, se a gente pudesse traçar aí o que foi o ano de 2021, com certeza eu traçaria como o ano do boi mesmo. Tá? Apesar dos custos em alta, né, tudo elevando de preço, daí eu estou falando do insumo dentro da porteira mesmo. Até mesmo a gente fala, mas o transporte, né, a logística do frigorífico para pegar o gado, a logística do frio para entregar essa carne, até mesmo a logística do porto, do container, então tudo ficou caro. Mas realmente a arroba ela valorizou. Então foi um ano muito interessante da pecuária de corte, mas que provavelmente vai ficar marcado como o caso da China saindo do mercado brasileiro, né? Mas um ano muito positivo, Rodrigo. Não, muito bom. Um tempo tivemos um milho, né? Milho, no caso o insumo, cresceu muito e tal, deu uma alta gigantesca. Mas esse ponto é interessante, desculpa interromper você, é um bate-papo, né? Mas o milho, ele sobe muito de preço mesmo. Imagina, o milho sai de uma média de 40 para 80, até batendo 100. A soja nem se fala, também dobra de preço, mas é interessante como entrou o gado de confinamento. Confinamento, alguns números preliminares falando que cresceu 5%. Então, o que é legal, o custo subiu, mas o pecuarista, ele absorveu isso e realmente traduziu em produzir mais carne, mais boi, mais engorda, porque o preço estava convidativo. E isso, relativamente, por causa de uma China, né? Porque a China ela comprou muita carne nossa. Sim. A gente estava vendo que em 2020, no vídeo passado nosso, quem quiser conferir o nosso vídeo passado, você fez uma reportagem, até inclusive postou, sobre as fazendas competitivas, que o Brasil é uma das fazendas mais competitivas que a gente tem no mercado, no mundo, né? Em termos de atividade mais rentável, que é a pecuária nossa aqui, vamos supor,
a pecuária no mundo inteiro, a nossa é a mais rentável, não é isso? É uma das mais rentáveis. Se a gente buscar os países que têm a grande representatividade de produção, e é interessante até falar da China, né? A China tem produção de gado lá, até um volume, só que realmente ela não consegue atender. E tem um custo alto de produção. Sim. Mas são os 3 grandes players, Brasil, China e Estados Unidos, que mais produzem. Sim. E entre esses grandes países produtores de volume, o Brasil é que tem a carne mais competitiva. Ah, Thiago, mas é aí em relação ao Paraguai, Argentina? Ainda em 2021. 2021, porque uma coisa que a gente tem que ficar latente, uma coisa que a gente não pode confundir é o nosso preço final da arroba. Realmente, o preço ele subiu. Mas o que a gente precisa analisar é que os custos subiram ao redor do mundo. O custo subiu para o gado argentino, o custo subiu para o gado paraguaio, óbvio, em menos intensidade do que o brasileiro. Agora, a gente traz uma competição muito forte em alguns determinados países, mas a grande dúvida é, então eu vou comprar uma carne paraguaia que a arroba em dólar está mais barata que no Brasil. Ok, pode comprar. O movimento que o mundo fizer para comprar carne paraguaia, no mês seguinte estoura de preço, porque não tem volume. Esse é o ajuste que o economista ele analisa, oferta e demanda. E aí, independente se é mercado do boi, mercado de carro, mercado de celular, eu vou sempre buscar uma competição, um volume de produção maior para atender o mercado, mas eu tenho uma demanda também, então o mercado vai se ajustando. Mas voltando à sua grande questão de continuamos competitivos, continuamos tendo uma das grandes competitividades no mundo. Falando um pouco de política, política em 2021 ainda. O Bolsonaro firme e forte aí, galera, tem hora que dá uma... Tivemos até algumas manifestações a favor dele durante esse ano, né, 2021. O Salles, meio ambiente, saiu, né? A Tereza Cristina continuou firme. A saída do Salles teve alguma influência no mercado aí? Alguma coisa que possa ter ajudado ou prejudicado o mercado? Olha, é sempre um pouquinho. Eu não vou fugir da pergunta, obviamente que não, mas é espinhoso quando a gente fala e até o momento que a gente viveu. Mas vamos ser bem pragmáticos e vamos fazer essa análise entrando na sua pergunta. Mas o Brasil, nos últimos 3 anos, eu vou falar o primeiro ano do governo do Bolsonaro, quando a gente teve a questão lá da queima, dos fogos na Amazônia, etc., que realmente. E teve a questão do couro, de comprar, as empresas saindo de comprar couro brasileiro, que seja. O Brasil, ele vem, onde que eu quero chegar? O Brasil, ele vem desde o início do governo Bolsonaro, realmente, tendo essa relação em termos ambientais, principalmente com a Europa, né? E agora com o governo Biden também nos Estados Unidos. Mas a Europa, ela sempre colocou uma pressão muito grande no Brasil. E realmente respingou em todo o ministério, no Salles, assim por diante, como você comentou. Sim. Mas um ponto interessante a gente analisar, e eu acho assim, eu faço esse link para os anos seguintes, como perspectiva, tendência, uma coisa que a pecuária, ela vai ter que entender, né, é que assim, a questão ambiental, ela vai ter que ficar cada vez mais na agenda. Primeiro ponto, ambiental. E não é uma coisa chata. Nossa, lá vem o Thiago também. Achei que o Thiago ia falar mais de mercado. Mas não é isso. O mercado, ele vai exigir bem-estar animal. Ele vai exigir, realmente, a questão do não trabalho infantil e vai exigir a questão ambiental. Sim. Isso daí é latente. Então, infelizmente, assim... Influencia e a gente vai ter que saber lidar com isso. Essa é a minha fala. Afetou um pouco o mercado, aí a gente entra numa questão econômica, que é muito importante. Quando a gente tem, vamos pegar o exemplo de sanidade, que teve da vaca louca, para fazer esse parâmetro com a questão ambiental, com a questão social, com o bem-estar animal também. A gente tem um problema que a China, ela passou por um problema sanitário, ela precisou comprar muito alimento no mundo e realmente estimulou a produção de carne suína dela. A produção de carne suína aumentou na China. Tanto que os preços começaram a cair a partir de agosto, setembro, porque a produção começou a voltar e o chinês aprendeu a comer carne bovina. Falou, não, quero carne bovina. E o governo chinês, ele se viu na encruzilhada do que como operacionalizar esse processo.
deu a crise de energia na China, deu a crise da Evergrande na China, então a renda na China também caiu. Eu tenho um problema muito sério lá na China. Então, o mercado e a carne bovina, ela é cara. Então, onde que eu quero chegar? Para fazer todo esse link, um pouco sanidade. Quando eu tenho um problema de falta de produto no mercado, evidentemente, a Covid, ela trouxe uma ineficiência para alguns países, custo alto. A questão da China de travar o mercado brasileiro nos últimos 3 meses, voltando 15 de dezembro, trouxe o impacto de oferta de produto lá. Então, eu tenho inflação. Então, o Brasil, pelo lado de produção e ambiental, ele vai ter que entender essa dinâmica mundial, mas, por outro lado, o mundo todo ele precisa de alimento. Sim. Uma coisa que não é noticiada, a Europa é noticiada, mas não como é os outros pontos. A Europa está com um problema de energia muito sério, precisando comprar muita energia vindo da Rússia para manter a calefação. Sim. 42% da oferta vem da Rússia para a Europa. Então, ela precisa entender esse processo, e é um dos que mais poluem. Sim. Outro lado é a questão de alimento. Se o custo da energia subiu, como nós estamos vendo, nós como consumidores, sobe a gasolina, sobe a energia, ou a carne ficou cara, o arroz está caro, o feijão está caro, eu monto a minha cesta. Então, o mundo todo está com uma inflação de alimentos muito forte, e ele vai voltar para o Brasil. Brasil e Estados Unidos, os grandes fornecedores de alimentos. Agora, a gente tem que saber lidar e jogar o jogo, seja no âmbito ambiental, amenizar discurso. E não é quando amenizar discurso ficar só tomando pancada, não, mas é mostrar, se comunicar. Acho que um ponto muito importante, Rodrigo, e você tem um canal muito forte aí com pecuaristas, com a indústria de insumos, a indústria batedora para frente, realmente o agro, de novo, igual parece ambiental. O agro precisa se comunicar mais, o agro precisa ter um marketing, mas realmente a gente precisa entrar na cabeça da sociedade. Sim, sim, sim. A gente precisa organizar. Então, eu acho que é um pouco disso. Vai passar por toda essa questão de bem-estar, essa questão ambiental, trabalho, social, mas também a necessidade do mundo comprar alimento barato. E é aí que o Brasil ele entra com um papel fundamental. E a ONU, a FAO, eles sabem disso. Tá? Então, amenizar discurso, ter um discurso não reativo, a gente precisa ter um discurso proativo e mostrar para o mundo que a gente tem condição de produzir alimento. Isso daí está claro para mim, né? Com certeza. Isso é muito importante, tá? E continuar na necessidade de usar a tecnologia, aumentar a produtividade. Eu acho que essas são as grandes tendências, tá? Isso, já falando um pouco, você já deu uma adiantada, isso aí é excelente. O nosso bate-papo é justamente sobre essas tendências para 2022, né? Hoje eu queria fazer uma análise rápida do dia de hoje, 22 de dezembro. O boi hoje é 327, segundo o CPEA que eu estava vendo aqui. Milho a 88 e soja a 171. Seguindo Paranaguá aqui, que eu estava olhando alguns gráficos aqui, que eu posso até informar para vocês esses gráficos aqui no vídeo abaixo. E eu queria que você continuasse esse processo aí de mercado interno, o que pode acontecer com a China, o que você tem de tendências para isso tudo. É lógico que a gente não tem uma bola de cristal aqui, né, para poder adivinhar tudo. E também falar um pouquinho, depois no decorrer, que a gente falar um pouco dessas mudanças de hábitos do brasileiro também em relação ao preço da carne, né, que veio subindo um pouco, e aí as pessoas já passaram, vamos supor, pro frango, alguma coisa assim, então começaram a dar uma mudança de hábito, porque realmente a carne ficou cara, combustível ficou caro, tudo subindo. Então, o que vai ser a tendência para continuar esse novo ano de 2022? O ano de 2022, a gente tem alguns cenários importantes. Pensando na economia, a gente tem um cenário de câmbio alto ainda, beirando seus 5,50, dado todo esse ambiente ainda de resquício da pandemia. Tem nova variante, não tem nova variante, o mercado ele fica totalmente tumultuado. Tem a questão política interna brasileira, a gente é um ano de eleição, então é um ano de certeza. Além de tudo isso, né? Eleição também. Então, realmente, a gente tem o quê? Câmbio alto. Câmbio alto, dois grandes vetores. O primeiro, custo dos insumos, ele continua em elevação. Então, o primeiro semestre do ano que vem, provavelmente custos elevados. Não é que o câmbio vai cair no final do ano, vai melhorar, não. Mas a gente ainda tem uma pressão muito grande
principalmente nos primeiros meses do ano, primeiro semestre, até mesmo até o terceiro trimestre. Isso é natural de todo esse cenário que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente também exporta bem. Então, quando a gente fala que a gente recebeu o setor de pecuária, no caso, recebeu um presente de Natal, que foi a volta da China, e eu nem penso muito pontualmente em dezembro, em janeiro, mas ao longo do ano. Certo. Porque realmente a China ela volta a comprar. Fevereiro, março, abril. Agora, um ponto importante falando um pouquinho de política, falando do câmbio, né? Então, câmbio firme, nossa carne fica competitiva. Agora, alguns pontos. Primeiro, a gente precisa entender o quanto ou qual é o apetite chinês. Sim. Ele vai voltar no mesmo patamar? Eu acredito que muito próximo disso, mas evidentemente vai depender do mercado interno, renda chinês, vai depender do volume de carne que ela está também produzindo. A China está investindo muito na Argentina, a China está investindo muito no Vietnã, na produção de suínos. Então, a gente precisa também entender que é bem dinâmico. E outros pontos importantes da nossa análise, né? A gente tem essa questão da China, ela vai vir comprar mais, o quão volume ela vai vir comprar mais. A gente tem fatores, por exemplo, como o preço do boi. Sim. O preço do boi, por mais que a gente fala, nossa, o preço do boi voltou aos seus 330 internamente. Só que ele sai de 300 para 300, ele continua caro no mercado chinês. Um boi, vamos colocar, se o câmbio continuar 6, estou falando de uma arroba, seja mais de $60. Então, a gente precisa entender um pouquinho também esse equilíbrio do mercado. A arroba, ela sobe aqui no mercado brasileiro e sobe em todos os mercados. Então, é um ajuste que a gente precisa estar bem claro. Outro ponto da economia, juros. Nosso juros está alto por causa da inflação. Daí a gente fala um pouquinho de carne. Juros altos, para tomar empréstimo, é mais complicado. Provavelmente o plano safra ano que vem vai ter uma taxa de juros um pouco mais elevada. Tá? Plano safra agrícola do ano que vem. Então, isso desestimula alguns investimentos. Mas espera aí, Thiago, daí eu estava falando do câmbio, preços firmes da arroba, até mesmo exportação de soja pode vir bem. Sim, concordo com todo esse cenário. Aí entra o ponto da produção, para depois a gente falar do consumo. É interessante notar que o produtor ele deve continuar investindo. Porque quem não investir por causa de restrição de renda, de financiamento, de investimento, ele vai produzir menos, ele vai saindo do mercado. Porque o custo ele vem alto também. Custo alto, então tem que produzir mais arroba, ou mais sacos de milho, sacos de soja, mais litros de leite. Quanto mais arroba eu produzir por animal, eu reduzo esse meu custo fixo. A margem deve ser positiva ainda no que vem, apertada, mas positiva, mas quem continuar produzindo. Então, é um cenário ainda de oferta no primeiro semestre restrita. Mas, Thiago, mas é a safra. Concordo. O animal ele já está aparecendo, mas só fazendo uma conta, a turma técnica aí me corrige, hein? A gente já bateu muita vaca em 18, 19. Sim. Aí a China veio comprando muita carne em outubro, 19. Daí o preço estoura em novembro. E coincidiu no período de estação de monta, que é o final do ano em algumas regiões. Então, a gente começou a investir. Investir bastante. Venda de sêmen. Mas a vaca que emprenhou em 2019, o bezerro nasceu, e colocando tudo justo, em 2020, desmamou 21. A grande pergunta, o mercado tem, quando esse bezerro ele vai virar boi gordo? É 22 ou 23? Vai depender da tecnologia usada, vai depender do peso de desmame. Até porque, se ele desmamou em maio e junho, custo alto do grão, e seca, muita gente não engordou esse animal. Então, na minha visão, na minha concepção, esse gado ainda não está pronto em 22. Pelo menos no primeiro semestre. Entendi. Dependendo da tecnologia de novo. Desmamou com 240, 270 quilos, confinamento, ele fica pronto no primeiro semestre. Eu sei que vai ter muito gado disso, mas 2023. Aí 2023 a gente tem realmente mais oferta. Aí já estou pensando lá na frente, mas no ano que vem
ainda a gente tem essa restrição, e com o custo alto do milho ainda vindo, a reposição subindo, porque assim, uma coisa é importante. Tende a subir mais. Então, aí a gente vai entrar na demanda, porque assim, preço puxa custo. Sim. Se o preço da arroba tá alto, o preço do boi magro vai ficar alto, o preço do bezerro vai ficar alto, o preço dos insumos, todo mundo vai querer ganhar dinheiro. Isso. Foi o que aconteceu com aquela alta que teve do boi. Eu falei, rapaz, não vai adiantar nada, porque o insumo vai subir também. Por isso que eu bato nessa tecla. Tem que continuar investindo para produzir mais carne, mais carcaça. Daí você reduz. Agora, aí a gente chega na demanda. E a demanda, Thiago? Tem as duas grandes vertentes. Eu falei um pouquinho da demanda externa, que deve continuar boa por causa do câmbio. Ele está favorável. A China voltando ainda, isso é muito importante. Só a gente ponderar o valor dessa arroba, perfeito. E a demanda interna, aí que é o grande ponto. Demanda interna. Tá compatível, né, para poder. Ó, se eu pegar dezembro, o preço do frango está caindo, o preço da carcaça suína está caindo. O único que está subindo é o preço do boi. E o preço do boi que está subindo é o traseiro. O dianteiro cai 8% em dezembro. A China não voltou ainda a comprar o volume que ela comprava. Então, eu tenho uma pressão. Tem um delay aí, quem está né? consumindo carne bovina é classe alta. E classe alta compra corte traseiro. O dianteiro, que também precifica, é classe mais baixa, classe de menos renda. E aí, mesmo com o dianteiro desvalorizando, ele está muito caro ainda. Aí eu vou para o frango, eu vou para o suíno. Mas o frango e o suíno aumentaram a produção e está caindo de preço, porque o consumidor não está consumindo. O grande problema, o ano que vem, do Brasil e da pecuária, é o consumo doméstico. Mas tem os R$400. Mas não vai vir igual os 600, que foi para 100 milhões de pessoas. Temos inflação. Olha o custo do combustível, custo da energia, a gente já falou aqui. Então, o ano que vem, para a pecuária, eu acho que vai ser um ano interessante ainda. Não talvez como foi 2020, até mesmo o primeiro semestre de 2020, foi muito bom. Eu já falei que foi o ano do boi, 21. Sim. Agora, 22 ainda é ano para ganhar dinheiro, ainda a gente tem uma oferta mais restrita, mas esse animal já aparecendo. O que a gente pode observar no primeiro semestre é um abate maior de fêmea, que realmente essa fêmea vai aparecer, tá? Eu vou ter fêmeas gordas no mercado, então quem não tiver caixa para manter vai abater, mas eu tenho uma demanda forte. Ano de eleição, eu tenho mais dinheiro no mercado, então o mercado, a demanda interna, ela vai ajudar um pouco, mas é o grande ponto, ou a pedra no sapato da pecuária, a demanda interna, que representa 70% do consumo. Sim. Mesmo falando do ano de eleição, mesmo falando do ano de Copa do Mundo. A turma... Eu venho falando muito, Copa do Mundo, nem lembrava. Qual que é o grande ponto para mim? A Copa do Mundo não vai ser em julho. A Copa do Mundo ano que vem é em novembro e dezembro. A Copa do Mundo, ela termina no dia 18 de dezembro. Então, é uma coisa que, assim, vai emendar calor, verão, provavelmente. A gente sempre viu 20, 21 casos diminuindo de Covid no final do ano, por causa do calor. As pessoas estão saindo. De novo, tem eleição, já vai estar o novo governo, já eleito lá no máximo 15 de novembro, o segundo turno. Então já tem um cenário pré-desenhado, de novo, vem com Copa do Mundo, vem final de ano, sempre melhora um pouquinho, 13º. Então é um ano, eu falei, talvez a turma ficou preocupada quando eu falei do mercado interno, mas pode se desenrolar no segundo semestre, sim. Vai começar o ano muito apertado, hein? IPVA, vamos falar, vai aumentar 30%. Não o custo de IPVA, mas eu estou falando de IPVA, todos os carros aumentaram de preço. É usado, em média 27%. Um absurdo. Sim, vocês acompanharam isso no campo. E IPTU aumenta também. Sim. Turma, eu estou falando de IPTU que mora na cidade, porque realmente o dinheiro vai pingar. Agora, de novo, vai ter dinheiro de ano de eleição, mas eu tenho os outros custos que realmente pressionam o orçamento familiar. Então, o primeiro trimestre, o primeiro semestre realmente vai ser mais complexo em termos de demanda interna para a valorização da arroba. Agora, demanda externa e oferta, perfeito. E o que eu penso no segundo semestre, do ano que vem, da arroba, principalmente? Vai depender muito da tomada de decisão do confinamento.
muita gente tomou pancada do confinamento esse ano, prejuízo, por causa da saída da China. A arroba sai de 310 para 260. Sim. Aí muita gente vai amargar, não vai entrar no confinamento. Tem perspectiva já de confinamento crescer 3% ano que vem. Por isso que vai depender do boi magro e do milho. O confinador que vem confinando no inteiro, ele vai continuar confinando. Agora, o confinador que ele sai, ou o pecuarista que entrega para um boitel, ele vai pensar 2 vezes por causa da margem estar mais justa. Certo. Então, eu acho que realmente a oferta vai estar mais restrita no segundo semestre em termos de confinamento. Mesmo crescendo 3%, a gente exportando para a China, então eu penso numa arroba firme ao longo de 22 devido a todos esses fatores. Tá? Certo. Falando assim um pouquinho, uma dica para o produtor, para o pecuarista, esse ano é o ano de criar, de engordar, o que seria melhor dele investir? Olha, aquilo que a gente comentou, ainda é um ano interessante para engorda. Sim. É um ano interessante para engorda. Os bezerros, eles já vão começar a aparecer, estão saindo. Então, de novo, o bezerro, a vaca que foi emprenhada em 20, está desmamando agora em 22. Sim. E veio um volume muito forte de bezerro, porque olha que interessante, foi o ano que mais a gente vendeu sêmen, 22% das vacas de matriz de corte foram emprenhadas, foram inseminadas, perdão. Sim. E a gente entra no ano que está chovendo, a gente entra no ano que está um clima muito bom, o pasto ele vem. Então o desmame desses animais, por mais que é ao final da safra, ele vem com uma condição corporal das vacas, né, produzindo leite muito bom, o bezerro ganhando peso. Então esse bezerro ele vai aparecer lá em 23 e vai vir pesado. Então, é um ano 22, eu acredito muito mais na engorda, quem for eficiente, porque o custo do alimento da carne, então muita gente vai misturar, fazer toda aquela arte. E realmente, 23, a gente vai ver muito abate de fêmea, o preço realmente mais pressionado, termos para baixo. Então, aí sim é para pensar nos outros ciclos. Agora, eu como investidor, talvez realmente investiria na produção de bezerro, agora, mas por aí esse bezerro virar boi gordo em 25. Sim. Nossa, Thiago, 25? 25. Tudo que eu vou plantar agora em 21, sim, eu sei que já passou, já tá passando, até estourando essa zona de monta, mas é o bezerro que vai nascer o ano que vem, 22, vai virar um boi gordo 24, 25. Então, o ano que vem, investir em cria, por mais que o preço não esteja interessante. Sim. Para produzir para 25, porque vamos lembrar, de novo, vamos pegar 25 então. 25, a gente está falando do ano de eleição, né? É isso mesmo? 25, 26? Isso, é. É isso a gente aí. já está chegando na boca onde que eu tenho o novo governo já estimulando o consumo, já buscando novas reformas. Então é um cenário interessante. O 22, tá? Realmente vai ser bem de transição, mas assim, o 23 é um ano de muita restrição, tá? Aí eu tô falando no último ano, então pego 23, 24, 25, 26, então é bem transição, é um período muito bom para pecuária, 25, 26. Sim. Outro fator que a gente não mencionou tanto, que 2020 e 2021 influenciou bastante, foi a pandemia, né? Que aí depois virou na vacinação, tal, já dando um alívio isso aí. Tomara que 2022 a pandemia continue esse embaixo do jeito que tá acontecendo agora mais no final do ano, né? Deu agora... Provavelmente deve ocorrer isso, né, Rodrigo, os amigos, porque realmente a economia ela vem retomando, a gente tem um cenário muito pesado, a gente até comentou um pouquinho de política, mas sim. Se a gente for analisar, apesar do nosso presidente não ter tomado a vacina, dizer até algumas coisas contra, mas é o país que mais vacinou, realmente ele teve um investimento nas vacinas, e isso está mostrando, os resultados vêm mostrando isso. Tá? Então, a gente tem um cenário que a economia ela vai voltando, tudo isso é muito favorável para o ano que vem e para os próximos anos. A batalha contra o Covid ela sempre vai existir, principalmente nesses próximos meses, mas realmente a gente tem um cenário bem melhor do que foi começo do ano, o começo de 2021, desse ano ainda, né? Então a gente tem uma luz mais clara no fim do túnel. Eu lembro que em 2019 a gente fez essa mesma análise aqui
para 2020 e depois caiu tudo por terra, né? Porque aí veio pandemia e tal, virou uma bagunça danada. E é um ponto importante que você coloca, Rodrigo. A gente está fazendo aqui um exercício. Eu gosto muito de fazer esse exercício, mas é um exercício desafiador. Sim. Quando alguém ia falar que teve um caso de vaca louca atípico no final do ano, desmontou muitas operações de frigorífico mesmo, de confinamento, porque até mesmo porque 2019, mesmo que apareceu o caso de vaca louca, 2019 apareceu também, a China embargou, mas só que ficou 20 dias, aqui a gente está falando de 3 meses praticamente, né? Até a reabertura é 15. Agora, um ponto importante, eu acho que a gente vai aprender, a pandemia, ela está fora do nosso ambiente. Sim. Estou falando do ambiente produtivo agora, tá? Então, são coisas que a gente não consegue ponderar. Agora, por exemplo, a gente precisa, casos como o que aconteceu, repensar a pecuária. Sim. A gente está num processo que é saudável, sim, para o pecuarista, e muitos talvez vão gostar da minha fala, outros nem tanto, a questão da retirada da aftosa. Eu acho que o Brasil, ele conquistou isso é muito importante. Então, legal, é um processo bacana que tem que existir, a gente tem que correr atrás disso e tem que continuar nesse processo, mas a gente tem que tomar cuidado também. A gente tem fronteira, a gente está falando de um rebanho aí que seja de 180, 210 milhões de cabeças. É um continente, a gente tem que... E qualquer problema que a gente tiver, olha o barulho que vira. E aí eu estou falando do financeiro, mercado, divisa, de exportação, o mundo ele está de olho. Tá? Então, assim, eu acho que serve para a gente aprender. E o exercício de a gente projetar mercado é isso. Dado todas as condições que a gente está vendo, em dezembro do ano que vem, é isso que vai acontecer. Agora, né, vem um Laninha, vem um El Ninho, vem um Covid, realmente vem um embargo chinês aí, realmente foge do dia a dia nosso. Verdade. Mas, Thiago, eu te agradeço sua presença aqui, mais um ano, mais uma avaliação do ano e mais uma tendência para o ano seguinte, a gente fazer uma análise aí. E te agradeço sua presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Sempre muito positivo, como eu falei, tá aqui. Fico muito contente, muito feliz. E eu acho que a pecuária precisa disso, né? São mais de 5 milhões de pecuaristas no Brasil, só falar da pecuária, nem falar dos outros segmentos da pecuária. Todo mundo tem um dia a dia, todo mundo tem uma visão, todo mundo tem uma opinião, e a gente precisa disso, a gente precisa conversar mais, a gente precisa trocar mais informação, porque o mercado ele vai construindo, eu vou criando, né, uma lógica produtiva, e isso é usado para a gente tomar decisão do nosso dia a dia, tá? Então, fico muito contente de poder participar e pelo menos traçar um cenário da nossa visão aqui do que pode acontecer. Aí cada um vai olhar para dentro do negócio e realmente tomar a melhor decisão. Show demais. Thiagão, brigadão, obrigado pela sua presença aqui. E vindo ao Pará, não esqueça de dar o sinal de alerta aqui que a gente vai para lá para te encontrar lá. Não, eu que agradeço mais uma vez, Rodrigo. Estando aí sim, provavelmente, se Deus quiser, a gente vai voltando com os eventos presenciais, as visitas. Sim. Então, estando no Pará, com certeza a gente vai se encontrar, colocar o papo em dia, né? Com certeza. Então tá jóia. Muito obrigado, então. É isso aí, moçada. Thiago Carvalho, pesquisador do CEPE, com a gente aqui. Obrigadão, Thiago.